Cultivar cactos e suculentas na forma de um jardim, como esse aqui, ó, é uma verdadeira atividade terapêutica, hein? E enche os nossos olhos quando a gente olha plantas tão bonitas, né? E ficou maravilhoso esse jardim. Só que esse jardim aqui era o sonho da Terezinha e ela não conseguiu realizar. Mas aí ela mandou uma mensagem para o Murilo Salve o Meu Jardim pedindo socorro. Afinal, o canteiro de cactos e suculentas dela não vai para frente, tava cheio de mato. Olha, tava uma tragédia, hein? Só que agora eu vou lá dar uma ajudinha para Terezinha. Vou reformar o jardim dela e deixar bonitão, hein? Vamos lá? Bora acompanhar comigo essa transformação? No episódio anterior, eu saí pelas ruas de Cordeirópolis à procura de um jardim para transformar e encontrei o jardim da Dona Elisa Alice, que estava pedindo socorro. Nós fizemos uma reforma e criamos um belíssimo canteiro para ela e a filha contemplarem. E se você ainda não assistiu, corre lá para conferir e acompanhar todas as transformações que nós já fizemos aqui no canal. Quando eu vi o pedido de socorro da Terezinha, a primeira imagem que passou aqui pela minha cabeça é o jardim de cactos e suculentas, o nosso jardim árido, aqui na área do estúdio de gravação da Espanhol. Esse jardim ele cria um mosaico de cores, formas, texturas, muito bonito, né? E olha só, por falar muito bonito, temos até plantas elevadas em estruturas como o cacto rabo de macaco, belíssimo, ó, no tempo, na chuva, só recebendo bastante sol. Temos a palmeira de Madagascar, o Pachypodium, com a sua forma, né, escultural e imponente, é um primo distante do jasmim manga, das plumérias, né? Então tem palmeira de Madagascar, rabo de macaco, várias outras suculentas, né? Mas tem uma aqui que eu quero dar um destaque especial, porque ela mora no meu coração, né? A agave Victoria Regine, né? Essa agave, ela é tão nobre que ela recebeu o nome até da rainha Vitória da Inglaterra, né? Em homenagem, uma agave mais compacta, muito bonita e que vale a pena cultivar. E se vocês repararem bem, aqui no nosso jardim de suculentas, nós temos até o antigo tronco de suculentas que eu fiz há alguns anos atrás, aqui para o canal da Espanhol Plantas no YouTube, hein? Se você não viu a montagem desse tronco, assiste depois, porque ficou muito legal. E por falar em legal, não esquece de dar o joinha aí no nosso vídeo, curte o nosso projeto Murilo Salve o Meu Jardim, afinal estamos transformando a vida das pessoas com as plantas. Já aproveita, clica em enviar e espalhe esse vídeo, né, para seus amigos, para as pessoas que você acha que deveriam participar e mandar uma mensagem para Espanhol Plantas, que vai ser, olha, um prazer enorme eu, bater aí na sua porta e participar um pouquinho da sua vida e transformar, quem sabe, um cantinho aí da sua casa. Agora vamos lá, né? Vamos lá para a casa da Terezinha, afinal chegou a hora de transformar o canteirinho dela de cactos e suculentas como inspiração esse aqui, ó. E vamos lá, bora comigo! Chegamos na casa da Terezinha, que enviou fotos para o Murilo Salve o Meu Jardim. Agora vamos ver se ela tá em casa, hein? Olha, ela mora aqui, hein? Hoje não tem, não tem campainha, eu vou na palma mesmo, hein? Terezinha! Será que ela tá em casa? Eu acho que ela tá, porque ela falou que ia aguardar, né? Vamos lá. Ô, Terezinha! Ixi, acho que ela saiu. Não, tá em casa. Ê, Terezinha! Prazer! Obrigado por nos receber aqui na sua casa, ó. Essa aqui é a Terezinha, gente, ó.
Obrigado. Murilo, que bom que você está em casa. Ah, muito obrigado. A Terezinha enviou as fotos de um cantinho especial que ela quer recuperar, um cantinho de suculenta, né, Terezinha? Isso. Vamos lá ver, vamos conhecer o espaço da Terezinha. Vamos lá, vamos lá. Dá licença. Ah, esse É o meu cantinho. esse é o aquele canteirinho que eu vi nas fotos que você mandou? Ah, que bacana. Eu tentei querer fazer um cantinho bonito, mas ficou feio. Aí eu vi aqueles que você mandou no concurso lá, Aham. não sei como era. E eu resolvi mandar uma foto. Falei, quem sabe o Murilo dá jeito. Ah, o Murilo Salve o Meu Jardim vai ajudar você, hein? É, olha só, dá para transformar esse cantinho? O que aconteceu? As ervas invasoras, os matos tomaram conta, né? Nós vamos arrancar, raspar uma camada do solo que está com muita semente de mato, né? De ervas invasoras e vamos replantar. Você quer que arranque tudo e renove ou tem alguma planta que você quer que deixe no canteiro? Ah, eu gostaria que ficasse essa aqui. Esse cacto, Isso, tá? porque foi do primeiro aniversário do meu neto. Era uma mudinha pequenininha e agora está crescendo como ele. Mas era lembrancinha do Era aniversário? lembrancinha. Sério? Foi um vasinho? Um vasinho de Nossa, suculenta. então, ó, tem uma planta aqui que com um significado para Terezinha, ela representa o primeiro ano do netinho dela. O seu neto tá já com quantos anos? 5. 5 anos, hein? Um mandacaru sem espinho, ó, muito bonito, dá para manter ele. Além desse, as outras você quer que mantenha algo? Cactos aqui. E essa eufórbia que é chamada de cacto candelabro, né? Não, mas é chamado popularmente de cacto. Tem uma história, então eu gostaria que ele ficasse. E essa rosa do deserto eu posso tirar, replantar e voltar com ela para o canteiro? Sim. Que eu acredito que ela deva ter valor para você. Tem. E as demais? Aí a gente vai dar um toque agora, deixar isso com uma aparência melhor e de cultivo fácil para você depois conseguir manter, tá bom? Ótimo. Posso- Murilo é de verdade. Posso ficar à vontade e transformar esse seu cantinho? À vontade, é tudo seu. O engraçado é que as pessoas, quando a gente chega, elas ficam tímidas, né? Porque não são pessoas que não estão acostumadas, né? Com a câmera, com toda uma equipe por trás, porque da câmera tem toda uma equipe, né, Terezinha? Olha aí, ó, o pessoal. Mas é isso. Terezinha deu liberdade agora para reformar o cantinho todo aqui na seu. casa dela. E agora eu vou lá na área da Espanhol Plantas, escolher plantinhas especiais para transformar o jardim da Terezinha, hein? Já volto, vamos lá. A Espanhol Plantas é um dos maiores produtores de plantas ornamentais do Brasil. São mais de 400 mil metros quadrados de produção de plantas de pequeno, médio e grande porte. E é claro que os cactos e suculentas também fazem parte desta Disneylândia das plantas ornamentais. Estou aqui no meio da área de produção de suculentas da Espanhol Plantas. A Espanhol, ela possui uma área com mais de 400 mil metros quadrados, tudo dividido em estufas, setores, né? E as suculentas, pessoal, é uma planta que caiu muito às vendas. Ela já teve o seu auge, o seu boom, ela ainda é comercializada. Para quem me conhece, me acompanha, sabe que eu sou apaixonado por suculentas, eu adoro, só que o mercado já não compra tanta suculenta como há alguns anos atrás, né? Então a maioria dos produtores ornamentais que tinham estufas e estufas de suculentas, eles reduziram o tamanho da área e acabaram substituindo as suculentas por outras plantas que o mercado pede, né? Se vocês observarem ali do lado, olha ali, ó, tem um mar agora de Philodendron Xanadu, aonde tinha um mar de suculentas antigamente, né? É tudo adaptação, os produtores precisam se adaptar. Mas voltando aqui para a área das suculentas, que é a minha paixão, tá? Uma suculenta que eu acho muito bonito, que vai ficar um charme no jardim da Terezinha,
são as equevérias, né? Equevérias que receberam o nome popular de rosa de pedra devido à disposição das suas folhas gordinhas, das suas folhas suculentas, formando, né, um verdadeiro desenho que lembra uma rosa, né? É muito bonita as equevérias, né? Elas criam um efeito muito delicado, né, ao conjunto. Aqui vocês podem ver como elas ficam grandes, ó. Uma equevéria que às vezes você compra pequenininha na floricultura, no Garden Center, olha o tamanho que ela fica bem grande, né? E junto com equevérias, por exemplo, aqui nós temos, ó, essa cor de rosa, que eu particularmente acho muito bonito, que é um Cryptanthus. O Cryptanthus, por incrível que pareça, é uma bromélia suculenta. É uma bromélia que ela não possui tanques para reservar água, mas ela possui folhas levemente gordinhas, ó, que servem como um reservatório de água. E o Cryptanthus, o interessante dele é que você pode cultivar na meia sombra. Então, se você tem áreas mais sombreadas, áreas que não pega tanto sol na sua casa, esse tipo de bromélia suculenta aqui, ó, é maravilhosa para você criar o efeito de contraste, né? Maravilhosa, tá? Aqui eu tenho a Snow, também, que é muito bonita, é uma suculenta que cresce bem vigorosa e bem robusta, né? Snow Queen, se eu não me engano o nome dela. Me deu branco agora, tá? Ó, muito bonita, também cria um efeito bem interessante, né? E aí vai, tem suculentas, tem, ó, cacto parafuso, que também tem um efeito escultural muito bonito. Eu particularmente acho muito bonito o cacto parafuso, né? E tem as espadinhas também. As espadinhas, eu acho que eu vou levar espadinhas para o Jardim da Terezinha. Por quê? São de fácil cultivo, proporcionam um efeito colorido muito interessante. Sansevieria trifasciata Golden Honey. Nome, hein? Até um palavrão como nome. E essa Sansevieria aqui, ó, vai criar um efeito muito interessante lá no Jardim da Terezinha, tá? Então temos sansevierias, temos cactos, temos outros tipos de suculentas aqui, ó, tá? Vocês estão vendo várias outras espécies. Então eu vou focar em poucas, né? Porque em poucas variedades, porque eu também não quero criar também uma salada de suculentas lá na área da Terezinha, né? Eu também quero que fique em harmonia, fique bonito a composição. Essa suculenta aqui eu quero usar de forração lá na área do Jardim da Terezinha, porque eu gosto muito, é o Sedum ouro. Ele é chamado também de carpete dourado, tá? Por que ele recebeu esse nome bonito, carpete dourado? Ó, ele tem essas folhinhas, olha que coisa mais linda, gente. Ele tem, olha só, as folhinhas suculentas, elas são miudinhas. Ele é cultivado numa cuia, então vocês estão vendo, ó. Ele tem hábito rasteiro, estão vendo? E como aqui ele não tem aonde se rastejar, ele acaba tombando, acaba pendendo para fora do vaso, criando um efeito de bola. E se você planta ele no canteiro, planta ele de forração nos vasos, ele cresce e forma um tapetinho muito bonito. Só que agora eu vou contar um segredo, já vou aproveitar até dar uma dica agora para vocês, ó. Vocês estão vendo que ele está tudo no chão, né? Por que ele está no chão? No chão fica mais úmido o ambiente. Esse sedum, ele não gosta de terra esturricada. Esse sedum, ele não gosta de terra esturricada, então você precisa caprichar na água, tá? Manter sempre levemente úmido para ele ficar bonito. Secou, ele começa a definhar. Toda suculenta tem as suas exceções, tem algumas que até gostam de umidade, tá? Então eu vou lá agora pegar o carrinho e eu vou separar umas suculentas. Suculentas selecionadas, é lógico que eu vou voltar aqui para pegar mais algumas. E chegou a hora de colocar as suculentas no caminhão da alegria e partir para o Jardim da Terezinha, hein?
Eu não vejo a hora de reformar o cantinho dela e deixar ele maravilhoso. Vamos lá? Nossa equipe já está descarregando as plantas e materiais para iniciar o plantio. Enquanto isso, a Terezinha já saiu de cena e volta para ver o resultado final quando a nossa equipe terminar. Será que ela vai gostar? Já voltei lá da Espanhol Plantas com um monte de novidades. Vocês viram descarregando o caminhão, né? Agora, vamos colocar a mão na terra, né? Primeiro passo é remover com cuidado as plantas já existentes. Nós vamos reaproveitar algumas, tá? Vamos manter as que a Terezinha falou, o mandacaru, a eufórbia, né, que também é conhecida como cacto candelabro. Arrancar, tirar toda essa camada superficial cheia de semente de erva invasora. E aproveitando aqui, ó, enquanto a equipe da Espanhol Plantas, né, o Daniel, o José Ayrton começam aqui a dar uma ajudinha no preparo do solo e da área, vamos conhecer algumas plantas que eu trouxe para a área do jardim aqui da Terezinha. Ó. Começando, peguei lá na área de produção umas 2 mudas de rosa do deserto, maiores. Agora elas estão sem flores, mas em breve elas voltam a florescer novamente. Ó, 2 bem grandes, deixar elas com um aspecto mais arbustivo, né? Além das rosas do deserto, nós temos as equevérias, né? Também conhecidas como rosas de pedra. Olha só a beleza delas. Espécies mais rustificadas que já podem ser cultivadas. Trouxe algumas equevérias maiores, né? Trouxe também umas mini babosas, umas mini aloes, tá? Essa aqui é muito bonita, é a Lavender Star, tá? Olha só. A Terezinha merece, né? Umas suculentas mais raras, diferentonas, né? Trouxe a colher de prata, ó, esse calanchoe muito bonito com as suas folhas prateadas, né? Trouxe um cacto rabo de sereia, que eu tenho certeza que ele vai criar um efeito muito bonito ali no canteiro da Terezinha. Trouxe alguns calanchoes também, que eles vão produzir umas folhas bem grandes e bem esculturais. E como elemento também de destaque, para dar um certo ar assim de planta nobre no canteiro, eu trouxe a agave Victoria Regina, a agave Vitória Régia, né? A agave que tem nome de rainha, olha só. Uma agave muito especial, escultural, só que essa agave aqui, ela tem um espinhozinho na ponta, ó. O que a gente faz para evitar acidente no jardim? Com a tesoura, você pode cortar as pontinhas dos espinhos, que não dá problema, a planta não vai secar, e aonde você corta essa pontinha com espinho, ela não volta a brotar, tá? Só no meio, nas folhas novas. Então, você sempre corta a pontinha do espinho nesse tipo de planta e evita acidente. Vamos lá, vamos colocar a mão na terra então? Então, enquanto o pessoal tá aqui, ó, já no preparo do canteiro, eu vou podar todas as pontas, pessoal, ó, da agave Victoria Regina. Ó. Vocês estão vendo que na ponta de cada folha, olha aqui, ó, ela tem um espinho que é bem feroz. Ela tem um formato escultural muito bonito, né? Só que o espinho é perigoso para se acidentar. E cortando ele, ó, só a pontinha, não tem problema, a folha não vai secar e aonde a gente corta ele não volta a nascer. Quem volta a nascer é o miolo, aqui que vai crescendo e vai aumentando o tamanho da roseta da planta com o tempo, tá? Ó, então eu vou cortando todas, ó, todas as pontinhas e com isso a gente não corre mais risco de se acidentar. Ó, a área já foi limpa, removemos toda aquela camada superficial com plantas invasoras, com um banco de sementes, que popularmente a gente chama de sementeira, né? E agora a gente vai iniciar o processo de tratamento do solo. Vamos colocar substrato, um substrato bem drenado, né? Um substrato bem soltinho, para facilitar a drenagem da água, né? Do excesso de umidade do canteiro. E daqui a pouco a gente inicia o plantio, hein? Tá ficando legal, hein? Ó, daqui a pouco vocês vão ver o antes e o depois. E agora, com a área preparada, já dá para iniciar o plantio. Regrinha de ouro sempre: nunca saia plantando direto.
tenta sempre, primeiramente, distribuir as plantas para você ter uma ideia se a quantidade que você tem na sua casa é suficiente para plantar, porque a pior coisa que tem é você plantar e depois ter que arrancar as plantas plantadas, porque lá na frente faltou, tá? Então distribui tudo primeiro, aí você imagina aquilo já pronto, porque qualquer coisa é só mudar o vaso de posição. Depois de tudo distribuído, aí sim você pode sair plantando, tá bom? Ó, fica esperto em relação a isso. Suculentas, a vantagem é que a gente pode plantar elas mais próximo, né? Porque assim o fechamento mais compacto evita até o surgimento de invasoras no local, mas aqui a gente arrancou toda aquela solo, né, cheio de semente de invasora. Agora a Terezinha vai ficar mais tranquila em relação às mudas das suculentas. Aliás, as mudas produzidas pela Espanhol Plantas, né, são isentas de plantas invasoras, porque elas são produzidas com substrato inerte, que não tem semente de mato, hein? Agora eu vou lá começar a pegar as plantas e daqui a pouco a gente volta, hein? E agora que vocês estão vendo as plantas já sendo distribuídas, eu já vou colocar também uma camadinha de Murilo 10-10-10, um adubo maravilhoso para suculentas. Ele contém 10 nutrientes e mais um extrato de algas marinhas que tem uma substância que ajuda as plantas a crescer muito mais rápido, tá? Maravilhoso para suculenta esse adubo, ó. Vocês encontram na loja virtual, loja.espanhol.com.br, e a Espanhol manda para todo o Brasil. Ó, esse adubo aqui, ó, testa aí na sua casa. Ele é baratinho, custa acessível, vai fazer um milagre nas suas plantas, hein? Vou lá, vou distribuir ele aqui, tá? Ó, já estamos aqui já finalizando o plantio das suculentas e eu estou encaixando algumas mudas de Graptocedon, uma suculenta muito bonita, para preencher aqui os espaços e deixar tudo bem fechadinho para o canteiro ficar o mais compacto possível e dar aquele belo efeito que as suculentas proporcionam, tá? É, o canteiro tá ficando quase pronto, hein? As suculentas já estão plantadas, só que agora falta o acabamento final, que é uma bordadura de pedras naturais, compondo como se fosse o efeito de um quadro. Ó, nós vamos colocar o seixo, só que antes de colocar, eu vou pegar manta de drenagem e vou cobrir toda a terra para evitar que a pedra suje, diminui a incidência de mato, né, de brotação de mato, e assim ajuda a manter o canteiro mais limpo, facilitando a vida da Terezinha, né? Ninguém merece ficar tirando mato do meio de pedrinha. Vamos lá, vamos terminar aqui o canteiro. E chuva é uma bênção, hein? E essa chuva tá chegando agora aqui, ó, para abençoar o canteiro de suculentas da Terezinha. É, olha só, no final, ele prontinho começou a chover. E ficou bonito, hein, gente? Agora nós temos todo um maciço com suculentas, tem a Agave Victoria Regine como destaque, temos uma bordadura de mini espadinhas, duas rosas do deserto que é para deixar crescer a arbustiva, Portulacaria afra variegata como forração, né? As mini aloes, né? Sedum, Graptocedum, Kalanchoe, a colher de prata, temos Equivérias, as rosas de pedra, e mantendo todo o efeito que a Terezinha pediu, né? Do seu cacto que veio da lembrancinha do aniversário de 1 ano do netinho dela, a Euphorbia, o cacto candelabro, né? E ali no fundo, para também não ser tão radical, eu deixei a coroa imperial da Terezinha, que é essa folhagem aqui, gente, ó. A coroa imperial dela, que é uma planta bulbosa que produz umas inflorescências vermelhas muito bonitas, a gente deixa, né? Porque também na vida a gente não precisa também ser radical e sair arrancando tudo. Isso aqui tem memória e tem um significado. Agora vamos chamar a Terezinha para ela ver como ficou. Vamos lá, Terezinha! Vem! A Terezinha estava dentro da casa dela. Tá vindo aí, ó. E Terezinha! E aí, o que você achou, Terezinha? Nossa, que transformação! Mudou? Completamente. E aí, gostou? Gostou? Aí, olha só. Ficou cheinho. Agora ele vai ainda ficar mais cheio ainda. E como nós removemos toda aquela camada superficial do solo que estava cheio de semente de erva invasora, o mato vai dar uma parada agora. Se surgir um ou outro, é bom sempre puxar no início
antes que o mato produza semente, senão depois toma conta do jardim, tá? Adubamos. Gostei dessa daqui, lembra a tequila. Você gostou? É prima, é prima. Ó, Terezinha falou que essa planta aqui lembra a tequila. Você gosta de beber tequila? Eu gosto de tequila. Ah, ela gosta de beber uma tequila, olha só. E é verdade, essa agave aqui é a agave Victoria Regine. E a planta que se produz a tequila é a agave tequilana. Ó, ela tem memória boa, hein? Ó, é bonita, né? É uma planta escultural que a Espanhol produz, né? E eu acho que... Ficou perto do México. É isso. É, tudo com uma cara meio mexicana, né? Ó, o cedum ouro, né? O carpete dourado compondo um efeito também. Agora daqui mais uns meses tudo vai crescer e vai ficar bonito. Gente, começou a chover. Coroando. É, e você gostou? Amei. Ah, então o Murilo... Não achei que fosse tão rápido. E o Murilo salvou seu jardim, então? Salvou. Salvei o jardim dela. Muito obrigado aí por nos receber, fico contente. E agora me conta nos comentários se você também quer o Murilo aí na sua casa. Me conta aí que a nossa equipe de marketing da Espanhol tá captando interessados e quem sabe eu vou bater aí na sua porta, hein? Não esquece, ó, de dar o joinha. A Terezinha merece, né, gente? Dá o joinha e siga o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube. Ô, tá aumentando a chuva, Terezinha! Vamos lá, tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! E no próximo episódio do Murilo Salva o Meu Jardim, o pedido foi coletivo. Nós recebemos dos habitantes de um bairro da cidade o pedido de ajuda para salvar um canteiro central de uma pracinha que é muito frequentada por eles. Vai ser uma aventura e tanto, hein? E não perca o próximo episódio do Murilo Salva o Meu Jardim.